Crer em Deus é algo do qual acontece no foro íntimo. Eu respeito todas as crenças que existem, contudo, eu não concordo e não aprovo nenhuma das outras crenças, mesmo porque só existe um caminho. Um caminho, uma verdade e uma realidade. Duas coisas diametralmente opostas não podem ser verdade. E como chegamos a essa conclusão? Por intermédio das Sagradas Escrituras. Além das Sagradas Escrituras, você tem a revelação clara do que é Deus. Algumas pessoas não têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática, contudo nós temos. Assim como arrogam o direito de crer como querem, nós também arrogamos esse direito. A liberdade religiosa. Nós estamos aqui não para impor uma fé em alguém, mas simplesmente recitar essas palavras, crendo que ela gera vida. Por intermédio da sua proclamação ocorre a iluminação do Espírito, do qual convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos continuar a meditar nas Sagradas Escrituras, clamando para que o Senhor nos abençoe e nos direcione. Estou aqui com a cara parecendo do Avatar, eu tomei uma cotovelada no jogo ontem. Pensei que ia ficar pior, mas já está habituado a tomar pancada, então não foi tão horrível assim. A imagem é meio assustadora, eu compartilhei no meu feed pessoal, no momento que já tinha sangrado, mas agora está aqui. Mas é isso, faz parte da jornada da vida. Vamos seguir adiante. João capítulo 2, hoje é dia nosso dia 482, nossa live de número 81 do ano, dia 22/3. Vamos adiante, mais um dia para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de acordarmos. Rendemos graças a Ti por tudo que acontece em nossas vidas, Pai. Sabendo que o Senhor é Deus soberano, que está no controle de todas as coisas, do quais não cai um pardalzinho da árvore se não for da Sua soberana vontade. Nós te agradecemos, Pai, pelas adversidades, te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos, Pai, pelo simples fato que temos de poder respirar do Teu ar, contemplar as Tuas belezas. Que o Senhor nos direcione, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, para que Suas palavras façam morada dentro do nosso coração. Eu peço por cada uma dessas vidas que estão aqui, as guarde, as proteja, as direcione, Pai, a uma igreja onde eles poderão ter comunhão com o Teu corpo. Que o Senhor os chame para um relacionamento de intimidade e direcione as suas vidas. Eu te agradeço, pois creio que esta é a Sua soberana vontade, conforme o Senhor deixasse escrito nas Sagradas Escrituras. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor opere em nosso coração, pois senão só haverá morte. É assim que eu oro em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. Então vamos para cima, mais um dia. João capítulo 2. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedras usados para a purificação cerimonial judaica. Cada um tinha a capacidade de 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem mais um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro.
disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesa, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer a casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras. O zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destrua esse templo em 3 dias e eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo, e você construirá em 3 dias. Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia todos. Ninguém precisava lhe dizer como ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. Eu lhes digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos. No entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água. E o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, aquele que o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa a menos que lhe seja concedido do céu. Vocês sabem que o que eu lhe disse claramente: eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. E o noivo é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas
como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Capítulo 4. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer, e ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó. Tinha dado seu filho José o poço de Jacó. Ficava ali, e Jesus, cansado de longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter contato com os samaritanos. Você é judeu? Eu sou uma mulher samaritana, disse ela. E Jesus: como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tira essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele, que lhe dá a vida eterna. Por favor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casado com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados o adoram. Jesus respondeu: crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O Pai procura pessoas que adorem deste modo, pois Deus é espírito. E é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier ele, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-la falando com a mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as mulheres saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, como alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem o salário, e os frutos que juntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram o trabalho. Agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povo creram em Jesus, por causa daquilo que a mulher relatou. Ele disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Permaneceu ali 2 dias. Muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que uma profecia não é honrado, tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná,
onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. Eles responderam: ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia depois que veio da Judéia. Capítulo 5. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficava ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava as águas. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo. Perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido. No meio da multidão, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha, e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar o modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai, portanto se igualava a Deus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará tudo o que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará as obras ainda maiores que essas, para que vocês fiquem admirados. Pois, assim como o Pai dá vida àqueles que ressuscita dos mortos, também o Filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho Todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade: quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouviram viverão. Pai tem a vida em si mesmo. Concedeu ao seu Filho igual poder de dar vida. Ele deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fique não surpreso. Na verdade, vem um tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para terem a vida eterna. Aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava por algum tempo. Vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que a de João. As obras que realizo, o Pai me deu essas obras para concluir. Elas provam que ele me enviou.
E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem ouviram pessoalmente, e não têm sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. No entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber a vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creria em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galiléia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto sinais que ele havia realizado ao curar enfermos. Então, Jesus subiu um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas de que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendia obrigá-los a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo um vento forte veio sobre eles, o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente, viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. E eles o receberam no barco, logo em seguida chegaram ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhe dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que estragam como comida, mas usem suas energias buscando alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: essa é a única obra de Deus que quero de vocês, creiam naquele que ele enviou. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal que o Senhor pode fazer. Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu o pão do céu. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão do céu, pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não crerem em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais o rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu dos céus. Diziam: este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer: desci do céu? Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai aprende dele e vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui
enviado por Deus o vi. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, terá vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer deste pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam disso, isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creram em mim. Não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12. Mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Capítulo 7. Depois disso, Jesus viajou pela Galiléia, queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou ao tempo de celebração judaica, chamado Festa das Cabanas, e os irmãos de Jesus lhe disseram, saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu, agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu acuso de fazer o mal. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentaram encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam, ele é um homem bom, enquanto outros diziam, ele não passa de um impostor, que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público, por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto, sem ter estudado, perguntavam. Jesus lhe respondeu, minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que enviou diz a verdade, não mentiras. Moisés lhe deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então por que procuram me matar? A multidão respondeu, você está possuído por demônios. Quem procura matá-lo? Jesus respondeu, eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhe deu, embora na verdade a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados pelo fato de eu curar o homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros, não é este o homem que procura matar? Aqui está ele, porém falando em público e não lhe dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é.
Enquanto ensinavam no templo, Jesus disse em alta voz: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado sua hora. Muitos entre as multidões do templo creram nele e diziam: Afinal, quem espera que o Cristo faça mais sinais que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles, os principais sacerdotes, enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhe disse: Eu estarei com vocês só um pouco mais. Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: Para onde ele pretende ir? Será que planeja partir, ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine os gregos. O que ele quer dizer quando fala: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão e não poderão ir aonde eu vou? No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as escrituras declaram: rios de água brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando as multidões ouviram dizer isso, alguns declararam: Certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram: Ele é o Cristo. E ainda outros disseram: Não é possível. O Cristo virá da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá na linhagem real de Davi, em Belém, povoado onde o rei nasceu. Assim a multidão ainda estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs a mão nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos falar com ele. Alguém falar como ele. Responderam: Vocês também foram enganados, zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas ele não tem conhecimento da lei. São amaldiçoados. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia, responderam eles. Procure e veja, por si nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Capítulo 8. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procurava apanhá-la numa armadilha, ao fazê-lo dizer que pudessem usar contra ela. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: Aquele que você nunca pecou, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou-se a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram a mulher e Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não o condeno. Vai, não peque mais. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: Você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Meu testemunho é válido, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que fizesse meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como de fato. Eu sou a testemunha e meu Pai que me enviou é a outra. Onde está seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: Uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai. Se vocês conhecessem, também conheceriam meu pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado sua hora. Mais tarde, Jesus lhe disse outra vez: Eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: Será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: Não podem ir para onde eu vou. Jesus prosseguiu: Vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois
A menos que creiam que sou de lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou. Ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam o que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou filho do homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas que o Pai me enviou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer: como vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar porque ele disse a verdade que eu vi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhe disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo, e porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e o pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creia em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhe digo a verdade, por que não crê em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não a ouvem, pois não pertence a Deus. Samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Não tem em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória. Há quem procure para mim, e ele é juiz. Eu lhes digo a verdade: quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você disse: quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria, mas meu pai que me glorifica. Vocês dizem: ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão hesitou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eles digam a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Capítulo 9. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seu pai? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir todas as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este homem que costuma ficar sentado e pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistiu: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou a terra com saliva e colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei. Agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego, pois no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido. Ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos depois que eu me lavei e passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram e perguntaram
perguntar ao homem que havia sido cego: o que você me diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusaram a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele. Perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Pergunte para ele. Seus pais disseram isso por meio dos líderes judeus, pois esses haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, pergunte a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhes disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos deles? Então os insultaram e disseram: você é ridículo. Você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós. Então o expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube o que havia acontecido, procurou o homem e disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele, Jesus respondeu. Você ouviu, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Jesus respondeu: mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Eu lhes digo a verdade: quem entra no curral das ovelhas, às escondidas sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer, pois isso ele explicou. Eu lhes digo a verdade: eu sou a porta da ovelha. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo os ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece, eu o conheço. Eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus diz essas coisas, as opiniões de judeus a respeito dele dividiram-se outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônio, está louco, por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Era inverno e Jesus estava em Jerusalém, na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como o Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus
pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu pai eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse aos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aquele que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creem em mim se não realizo as obras do meu Pai, mas se as realizo, creiam na prova, porque são obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente, tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos seguiram, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo que ele disse a respeito deste homem se cumpriu, e muitos ali creram em Jesus. Somente até aqui. Terminamos dessa forma, então, dia 482. Nós lemos de João, capítulo 2 até capítulo 10. Do 2 ao 10. Amanhã será dia 483, dia 23, do 3 e o 26, a live de número 82. A partir do capítulo 11 de João. Perfeito, dessa forma terminamos mais uma live. Que o nome do Senhor seja louvado, que possamos continuar a meditar nas Sagradas Escrituras. Convido todos vocês a estar conosco hoje, a cultuar o Senhor, ali na Vila Olímpia, Rua Breja Alegre, número 138. Estejam presentes, caso vocês não congreguem, mas caso vocês possuam a sua igreja, vão à igreja. Vão se reunir com o corpo de Cristo. Muitas pessoas têm vivido uma vida cristã longe do corpo e não existe vida fora do corpo. Nós somos chamados a viver em comunidade, ali que nós somos tratados, ali que Deus manifesta seu poder, nos moldando e nos direcionando a uma vida que o nome dele é glorificado. Convido vocês, então, a terem este momento de comunhão e poderem experimentar a vontade de Deus para vossas vidas. Creio que é isso. Amanhã estaremos juntos aqui, se Deus assim permitir. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito, que Ele continue a ser exaltado e glorificado. Tamo junto. Até amanhã. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Beijo. Fui.